Boa tarde, estudantes. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre URL, IP e DNS. Então, esses três termos, na verdade, têm uma ligação porque todos eles trabalham em simultâneo com a internet. Então, a aula de hoje vai ser sobre URL, IP e DNS. Antes de mais nada, vamos saber o que é isso de URL. URL é uma sigla inglesa que quer dizer Uniform Resource Locator, que significa localizador padrão de recursos. Então, quando uma pessoa quer investigar alguma coisa na internet, geralmente ele trabalha com URLs. Ele digita o endereço ou no qual vai poder aceder à informação através do seu navegador de internet. Então, o URL nada mais é do que um endereço de web utilizado para encontrar uma página na internet. Então, temos aqui o exemplo de uma URL, https www.institutofoco.com. Esta é uma URL que nos dá acesso a uma página de internet, neste caso que é uma página do Instituto Foco. Então, quando você abre o teu navegador, geralmente você digita na barra de endereços, este local aqui que está sendo indicado aí, a URL. Então, aqui você vai digitar aquele endereço, ok? www.institutofoco.com e depois vai começar a navegar. Então, esse endereço aqui vai levar diretamente ao site do Instituto Foco. Agora, existem também elementos de navegação. Quando trata-se de elementos de navegação, você entrega um motor de busca que pode ser o Google, Bing e outros, ok? As palavras-chave da sua pesquisa. Vamos supor que nós queremos pesquisar mesmo sobre o DNS. Então, você vai escrever aqui na barra de endereços DNS. Então, vai poder pesquisar. E o motor de busca, qual é esse motor de busca? É o nosso Google, aqui. Esse é o nosso motor de busca. Então, o Google vai fazer aqui simples pesquisas, ok? Sobre o DNS. Então, você usou, neste caso, um motor de busca. Usando elementos de navegação é usar o URL? Não, não é usar o URL. O URL significa endereço, ok? Direto ou uniforme que vai te ajudar a encontrar ou a entrar em uma página da internet. Assim, nós não entramos em nenhuma página, mas podemos considerar este endereço aqui destacado, ok? Como simplesmente uma URL, que é a URL que nos dá a possibilidade de nós pesquisarmos aonde? No Google. Agora vamos lá conhecer um pouco dos elementos de uma URL. Basicamente, uma URL é composta por protocolos HTTP, conseguem ver aí. E também temos aqui o protocolo, neste caso de navegação, www, que significa World Wide Web. Temos geralmente de seguida o nome do site ou o nome da página que você quer pesquisar. E por fim, a extensão. Essa extensão pode ser .com. Então, esses são os elementos da nossa URL. Temos aqui primeiro o HTTP, que é geralmente o protocolo de resolução de texto, de hipertextos, perdão, ok? E o HTTP, na verdade, podemos também encontrar o outro, que é o HTTPS, que é já o HTTP no modo seguro. E também podemos dar continuidade vendo aqui o protocolo de navegação à internet, que é o www, World Wide Web, em outras palavras, o nome do domínio que você vai pesquisar e a extensão. Aqui na extensão, o .com significa comercial. Então, você pode simplesmente achar também o MZ, pode achar também o Gov, pode achar também o net e por aí em diante. MZ geralmente é para indicar o país, ok, de origem desse site. O gov é para
indicar que é um site governamental. NET geralmente é um site e nós encontramos geralmente sites com esse domínio são sites que estão ligados à internet, mas existem vários outros casos em que nós podemos encontrar sites não ligados à net com essa extensão. Isso, na verdade, depende de cada utilizador ou de cada desenvolvedor dessa página web. Então, encontramos vários domínios também. Vou aqui acrescentar o MIL, que geralmente não é o muito utilizado aqui em Moçambique, porque este site aqui, este domínio aqui é o domínio militar. Então, muitos outros países usam, só que aqui em Moçambique, raramente nós encontramos a extensão .mil. Então, podemos encontrar também nossas pesquisas na internet, os subdomínios. Podemos considerar um subdomínio como uma URL? Sim, podemos considerar um subdomínio como uma URL. Por quê? Porque também nos encaminha uma página. Vamos supor que é esta URL que nos dá acesso ao site de ensino à distância do Instituto Foco. Então, temos aqui indicação de um subdomínio que está catalogado ou alocado em um domínio mãe, que é o domínio Instituto Foco, que são domínios geralmente ligados, esses dois aqui, ok? Então, significa que este aqui é um subdomínio, este é um subdomínio deste domínio. Então, significa que nós encontramos dentro deste domínio principal, que é o Instituto Foco, um outro subdomínio, juntamente com a extensão e o barra-chamilho da indicação da página, onde nós podemos encontrar o conteúdo que nós estamos à procura. Okay? Então, um subdomínio também pode ser considerado uma URL. Agora, existem alguns domínios também, aliás, algumas extensões mistas. Vamos supor que queremos aceder ao site da ANEP. Então, você vai escrever aqui ANEP, na barra de endereços, neste caso, .gov.mz. Quer dizer que a NEP é um subdomínio? Não, nós estamos a dizer que esta extensão gov.mz é uma extensão mista. Então, quando você vai a uma barra de endereços do teu navegador e digita aqui anep.gov.mz, você está a ir para uma página que te dá acesso. Não é esta página, infelizmente, ok? Mas quando você digita a URL anep.gov.mz, está a dar indicação de que esse site, ok, é do governo de Moçambique, que é a extensão gov.mz. Então, neste caso, quando você digita esse endereço, está a dar indicação ao seu navegador que este site, ok, é, na verdade, o site que dá a indicação de que é do território nacional ou do território moçambicano. Muito bem. Mas como é que a URL funciona? Na verdade, o URL identifica uma página na internet, ok? Mas o computador não consegue interpretar o nome da página. O computador simplesmente usa espécies de endereços IP para poder achar essas páginas. Imagina só decorar um endereço IP de todas as páginas que você consegue aceder na internet. Por exemplo, o endereço IP da página do Facebook seria dispendioso decorar vários segmentos de números ou algarismos, ok, para poder aceder a uma página. Agora, fica bem mais fácil quando você acede a uma página utilizando o próprio nome. Por exemplo, o site do Instituto Foco. Você só precisa de um navegador e conexão à internet, e aí você consegue digitar www.institutofoco.com e você está na certeza de que vai ser levado simplesmente para a página do Instituto Foco. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre o IP, endereço IP. Um endereço IP nada mais é do que um endereço ou um conjunto numérico que faz a identificação de cada host ou de cada dispositivo
de rede. É uma rede de computadores, é importante que todos os computadores tenham um endereço IP. Isto vai garantir que ambos comuniquem-se e também vai garantir que esse computador ou qualquer que seja o computador em rede seja localizado. Então, o endereço IP codifica o número de rede e ele também codifica o número de hostes e também os roteadores que estão conectados a ele. Então é importante que todos os computadores ou todos os dispositivos em rede tenham esse endereço. E atualmente a maioria dos endereços consistem em quatro conjuntos de números e esses conjuntos de números nós chamamos de octetos, ok? Quando falamos de códigos binários. Então é dividido em quatro octetos e esses octetos estão separados em rede e também estão separados em rede e em host, ok? Então, para que dois computadores estabeleçam uma comunicação, é importante que eles estejam em uma rede. Eu tenho aqui esse exemplo deste endereço IP, ok? 192.168.1.42, que é o endereço, por exemplo, de uma máquina. Então, significa que as outras máquinas precisam ter o mesmo padrão de endereços, exceto este último aqui, ok? Que é geralmente, ok, o endereço que dá a indicação da nossa máquina final. Então, se duas máquinas tiverem o mesmo número cá no fim, ok? Isso significa que haverá conflito de endereço. Vamos dar um exemplo bem claro. No seu bairro, na sua zona, na sua rua, existem várias casas. E essas casas têm um número de identificação, ok? Aquele número que nós chamamos de número de casa. E ao mesmo tempo, vem com o número de quarteirão. Então significa que essas casas estão no mesmo quarteirão, mas possuem números de identificação diferentes. Então, neste caso, o endereço IP atua da mesma forma. O quarteirão, podemos considerar o número que identifica a rede, e o número da casa, podemos considerar aqui em redes de computadores, o número que identifica o host final, o computador ou um dispositivo em rede. Então, neste caso, podemos ter vários tipos de endereço, como endereços de classe A, classe B, classe C, até outras classes lá mais à frente, ok? Então, significa que o endereço IP facilita-nos localizar um computador ou permite-nos também fazer com que dois ou mais computadores comuniquem-se. Agora, nós podemos encontrar dois tipos de IP. Primeiro, podemos encontrar o IP dinâmico e o IP estático. Vamos ver qual é a diferença entre esses dois endereços IP. Na verdade, o endereço dinâmico, o endereço IP dinâmico, é geralmente configurado em dispositivos que usam protocolo DHCP. O DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol, que é o protocolo que tem a função de atribuir de forma automática endereços IP de máquinas que estão conectadas a essa rede. Então, cada vez que o utilizador se conecta à rede, seu IP geralmente muda. E, no entanto, o IP estático, como o nome sugere, esse é o endereço fixo. E, por natureza, o administrador de rede é quem vai atribuir de forma manual em cada computador. E geralmente esses IPs estáticos são de difícil configuração. Por quê? Porque o administrador de rede precisa passar de host em host para poder atribuir um endereço IP, ok? Então, podemos também ter um IP fixo ou IP estático oferecido pela ISP. ISP, neste caso, que é a provedora de serviços de telecomunicações. Então, neste caso, a ISP atribui um endereço estático, ok? A nossa rede, que é, neste caso, esse IP nós consideramos IP externo. E depois, nós conseguimos atribuir cá, já numa rede interna ou rede local, um IP que é o IP local. Neste caso, esse IP pode ser dinâmico e também pode ser estático, ok? Então, neste caso,
o IP que é recebido pela provedora é fixo, geralmente não muda, ok? A não ser que a provedora, ok, disponibilize sim um novo endereço para a nossa rede externa. Então, como é que nós podemos verificar o endereço da nossa máquina? Eu tenho este computador aqui e preciso ver o endereço da máquina. Existem várias maneiras, mas vou aqui indicar duas. Primeiro, eu vou abrir o prompt command, que é o CMD, e vou digitar aqui ipconfig. Então, eu tenho aqui já o meu endereço IP. Este aqui é o endereço IP da minha máquina, deste computador, ok? E tenho aqui a máscara de rede, vamos ver isso mais no fórum próprio. E aqui também tenho o gateway. Esse aqui, que é o IP address, é o IP da minha máquina. É o IP atribuído de forma dinâmica. Isso significa que se eu desligo a minha máquina ou retiro a minha máquina em rede e posteriormente volto a conectar, significa que o meu endereço vai mudar. Já não será 0.25, mas sim será outro endereço que vai ser atribuído pelo servidor DHCP. Okay? A outra maneira para verificar o endereço é entrando nas configurações de internet. Okay? Tenho aqui as configurações de internet. Venho aqui em Ethernet e venho clicar aqui em Change Adapter Options. Então aqui eu tenho a possibilidade de ver detalhes dessa minha placa, da minha rede, ok? Então o mesmo endereço que nós vimos lá no Prompt Command, tenho aqui também através das configurações de rede. E aqui existem vários outros elementos, inclusive também o endereço de DHCP, ok? O endereço de DNS que vamos ver mais à frente, ok? Então esses endereços aqui geralmente são endereços dos nossos servidores e o meu endereço é exatamente este aqui, o IPv4 address. Agora vamos ver as principais diferenças entre o IP estático e IP dinâmico. É assim, o IP estático é fixo, o que significa que não pode ser alterado até que o próprio utilizador o altere. Por outro lado, o IP dinâmico muda com frequência e a cada vez que o utilizador se conecta à rede, esse IP aí vai sempre mudar. O IP estático é configurado pelo ISP, que é Internet Service Provider, ok? Enquanto que o IP dinâmico pode ser configurado usando um servidor chamado DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. O risco associado a invasões de sites é grande no endereço IP estático, pois ele é sempre constante. Então, se eu conheço esse IP estático, significa que daqui a uma semana, daqui a um mês, se o administrador de rede não o alterar, será sempre o mesmo. Então, significa que se eu decido invadir o site, significa que eu vou usar o mesmo endereço IP dinâmico, neste caso estático. Agora, o IP dinâmico, esse risco é extremamente baixo, porque ele altera constantemente. Quando o dispositivo está configurado com IP estático, ele pode ser rastreado, ok? Considerando que, no caso de um endereço dinâmico, o rastreamento do dispositivo pode ser difícil, pois o endereço, né, aquilo que eu dizia sempre, vive sempre alterando, de tempo em tempo. E também no servidor DHCP, que é o servidor que disponibiliza esses endereços, o administrador pode configurar de modo que a cada 2 dias, a cada 24 horas, a cada uma semana, esse endereço aí mude de forma constante, ok? Então o administrador de rede pode configurar esses parâmetros de modo que garanta um pouco mais de segurança na sua rede. E por outra, em pequenas dizia eu que em pequenas e médias empresas é sempre prático colocar o IP estático, ok? Por causa do número reduzido de máquinas ou de hosts finais. Mas em uma empresa muito grande,
seria muito, mas muito trabalhoso mesmo atribuir a IP de máquina em máquina no sentido de todos eles conseguirem comunicar-se. E, no entanto, o IP dinâmico sempre vence nessas circunstâncias. O IP estático dá um pouco mais de trabalho porque terei que passar de máquina em máquina. Vou dar aqui uma pequena simulação de como nós podemos configurar um IP estático numa máquina. Eu preciso entrar em configurações de rede e aqui em adaptadores de rede eu seleciono este adaptador Ethernet. Então venho em propriedades e aqui em propriedades eu tenho que usar este endereço aqui de versão 4, é Internet Protocol version 4, IP versão 4. Então a partir daqui eu posso aceder às propriedades e veja só, obtain an IP address automatically. Então significa que eu dou esse trabalho ao servidor DHCP para ele poder me oferecer o endereço IP. Agora, se eu quiser um IP estático, eu seleciono esta segunda opção e assim consigo atribuir o endereço IP para a minha máquina. Mas vou só deixar aqui como IP dinâmico, que é bem mais prático e seguro. Então, clico em OK e já fechei todas as minhas configurações. Agora vamos lá ver as vantagens e desvantagens desses dois tipos de IP. Vamos começar pelo IP dinâmico. Vantagens. Os IPs dinâmicos geralmente são mais econômicos do que os IPs estáticos. E a outra vantagem é que eles exigem menos manutenção em comparação com os IPs estáticos e também os IPs dinâmicos suportam implicações de segurança reduzida. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu configuro o IP dinâmico, tenho menos chances da minha rede ser invadida pelos hackers em relação ao IP estático. E em relação às desvantagens, a primeira é que a maioria dos IPs dinâmicos sempre experimentam um tempo de inatividade prolongado. Então isso quer dizer que se o administrador de rede não configura, um tempo limite para poder haver a alteração do endereço IP, o computador vai continuar com o mesmo IP por um tempo muito prolongado. A outra desvantagem é que os serviços de geolocalização podem ter problemas, para determinar a localização precisa. E a última vantagem é que o acesso remoto é geralmente menos seguro. Por isso, empresas com endereços IP dinâmicos geralmente preferem acesso presencial dos funcionários à rede do servidor. Isso significa que os próprios administradores de rede precisam estar no local de trabalho para evitar que trabalhem com acesso remoto. Agora, em relação ao IP estático, quanto às vantagens, temos aqui o endereço de IP estático nunca muda, independentemente do status de reinicialização do dispositivo. Isso quer dizer que por mais que você reinicie o seu computador, o seu dispositivo final, impressora, roteador e tudo mais, esse IP vai permanecer o mesmo, nunca vai mudar, ok? E a outra vantagem é que é mais fácil para os serviços de geolocalização encontrar a sua localização precisa, porque o IP é estático. E a última vantagem é que nós temos menos tempo de atividade, em comparação com o IP dinâmico. E em relação às desvantagens, o IP estático representa possíveis pontos fracos de segurança, já que os invasores, neste caso os hackers, terão o tempo suficiente para atacar a rede, porque o IP não muda, é fixo. O IP estático também é sempre um pouco mais caro ou um pouco mais difícil de configurar, em relação ao IP dinâmico. E a configuração do IP estático é geralmente mais complexa. E por fim, vamos ver o DNS. DNS é uma sigla inglesa que quer dizer Domain Name System, ou seja, sistema de nomes de domínios, que funciona geralmente como um sistema de tradução de endereços IPs em nomes de domínios.
Porque você digita lá o endereço www.institutofogo.com na barra de endereços do seu navegador. Na verdade, esse endereço foi traduzido, ok? Foi traduzido em um DNS, em um nome de domínio, ok? Esse endereço pode ser convertido em IP, ok? Pode ser um conjunto de números e por aí vai. Então, o que quer dizer que o DNS tem a função de traduzir os endereços de IPs em nomes, para evitar com que o utilizador da internet, neste caso, tenha a maçada de escrever um conjunto de números e pontos, neste caso os IPs. Como é que esse processo funciona? Basicamente, o usuário pede o endereço, ok, do site, ok, ou simplesmente a URL a um servidor DNS. Esse servidor DNS tem a função de fazer a conversão, ok, desse nome de URL, neste caso, em um endereço IP. Esse endereço IP, neste caso, vai ser consultado aonde? No servidor de hospedagem. E finalmente esse servidor de hospedagem vai oferecer ao utilizador, ok? Vai oferecer ao utilizador o conteúdo que está presente no site que ele pesquisou. Vamos dar um exemplo claro. Eu entro em um navegador e pesquiso aqui o google.com. Na verdade, é um endereço da Google que foi convertido em um nome de domínio, que é google.com. Esse endereço aqui pode ser pesquisado através de um endereço IP. Então, neste caso, quer dizer que, ao invés de colocar o www.google.com, eu podia procurar um IP, ok? Para poder substituir esse nome. Mas, obviamente, DNS veio para salvar muita gente, porque seria dispendioso decorar números de todos os sites que nós visitamos diariamente. Então, o DNS, ok, vem para fazer a conversão ou a tradução desses endereços IP em DNS. Imagine só decorar o endereço IP do site do Instituto Foco, ok? Seria dispendioso. Decorar o endereço, por exemplo, do site da NEP, decorar o endereço do site de uma instituição governamental, seria dispendioso. Agora, o DNS já vem facilitar. Oferece não só o domínio como o nome da instituição, como também oferece a facilidade de você poder identificar que este site é de que instituição. Vamos lá. O DNS também oferece, neste caso, facilidades na hora de navegação. Você, ao invés de escrever o endereço IP, escreve o nome, e esse nome aqui será traduzido, na verdade, pelo computador através do endereço IP. O computador não vai, ok, interpretar esse nome que você escreveu na barra de endereços do seu navegador. Ele simplesmente vai converter esse endereço, vai reconhecer, neste caso, esse endereço, okay, ou essa URL, em um endereço IP, um endereço, okay, composto por números e pontos separado por octetos. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A aula estará disponível no YouTube, estará disponível na plataforma e vocês podem consultar a qualquer hora. E, no entanto, se pudessem deixar um like, inscreverem-se no canal lá, e toda vez que eu lançar um vídeo, ok, uma videoaula, vocês vão poder ter acesso logo de primeira. Então, deixe lá um like e deixa lá uma inscrição na página ou no canal do YouTube, e vai garantir que vocês tenham acesso a todas as aulas.